arrependimento é uma atividade para toda a vida. Não é algo que fazemos uma vez no início da nossa vida como cristãos. A vida cristã deve ser caracterizada pelo arrependimento. É algo que nós devemos fazer todos os dias. É porque estamos envolvidos numa batalha ao longo da nossa vida. Uma batalha contra a carne, contra a nossa velha natureza pecaminosa. Mesmo quando somos renovados em Cristo, quando colocamos a nossa confiança nele e quando ele envia o seu Espírito Santo para habitar em nós, aquela velha natureza pecaminosa ainda está presente. Foi-nos dada uma nova natureza. Foi-nos dado um coração de carne no lugar do nosso coração de pedra. Mas, ainda assim, a batalha permanece, porque a velha natureza continua presente. A difícil realidade da vida cristã é que não podemos descansar nessa batalha que dura ao longo da nossa vida. Nossa vida deve ser uma vida de arrependimento. E o arrependimento é muito mais do que um sentimento de tristeza pelo pecado que cometemos. Nas notícias, ouvimos falar de muitos criminosos que dizem que lamentam depois de terem infringido a lei, depois de terem sido presos, geralmente. Eles podem sentir pena de terem sido apanhados, podem sentir pena das consequências que terão de enfrentar. Ou podem até sentir pena porque sabem que fizeram algo errado. Mas isso não significa que eles estejam verdadeiramente arrependidos. Porque o verdadeiro arrependimento é muito mais profundo do que isso. É a morte da velha natureza e a ressurreição da nova. Pergunta 88. O que é o verdadeiro arrependimento ou conversão do homem? Resposta. É a morte da velha natureza e a ressurreição da nova natureza. Pergunta 89. O que é a morte da velha natureza? Resposta. É a profunda e sincera tristeza por termos ofendido a Deus com os nossos pecados e o abominar e fugir desses pecados cada vez mais. Pergunta 90. O que é a ressurreição da nova natureza? Resposta. É a alegria sincera em Deus por Cristo e o amor e o deleite de viver segundo a vontade de Deus em todas as boas obras. Pergunta 91. Mas o que são as boas obras? Resposta. Somente as que são feitas pela verdadeira fé, em conformidade com a lei de Deus e para a sua glória, e não aquelas que se baseiam na nossa própria opinião ou em preceitos de homens. Então, o arrependimento começa com uma tristeza profunda e sincera. Não tristeza por ter que enfrentar as consequências do pecado ou ter que lidar com os resultados negativos do pecado, mas uma tristeza profunda e sincera por saber que ofendemos a Deus com o nosso pecado. Porque essa é a pior coisa do pecado. É o pecado, antes de mais nada, contra Deus. Quando o rei Davi cometeu adultério com Batseba, ele teve que enfrentar muitas consequências negativas por seu pecado. Mas no Salmo 51, ele expressa o início do verdadeiro arrependimento, quando ele diz o seguinte: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Salmo 51, versículo 4. O verdadeiro arrependimento começa com o reconhecimento de que ofendemos a Deus. Mas não para por aí, porque também inclui um verdadeiro ódio ao pecado. À medida que crescemos em santidade, à medida que nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo, também nos tornaremos mais odiosos, mas seremos cheios de ódio pelas coisas certas, pelas coisas que Deus também odeia. Odiaremos o pecado. Iremos odiar o pecado por causa dos danos que causa. Iremos odiar o pecado acima de tudo, porque sabemos como o pecado entristece o nosso santo e justo Deus. E esse ódio
ao pecado também nos levará a fugir. Nos levará a fugir do pecado. Nos levará a evitar situações que serão tentadoras para nós. Nos levará a fazer o que o Senhor Jesus diz que devemos fazer em Mateus capítulo 5, 29 e 30, onde ele disse: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, cortar e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Mas o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, não é somente a morte da velha natureza, é também a ressurreição da nova natureza. À medida que cresce o nosso ódio pelo pecado, a verdadeira alegria também cresce. Regozijamo-nos sinceramente em Deus por Cristo. Passamos a amar viver obedientemente, viver de acordo com a vontade de Deus em todas as boas obras. O verdadeiro arrependimento ou conversão é realizado pela obra de Deus em nossa vida. Para odiar o que é mal e amar o que é bom, é necessário ser renovados. A tendência natural de um homem pecador é amar o que é mal. Nosso estado natural, independente da obra regeneradora do Espírito Santo, é um estado de rebelião contra o Rei dos Reis. Mas ao vivermos uma vida de arrependimento, ao confessarmos nossos pecados a Deus, ao lamentarmos por nossos pecados, ao passarmos a abominar o pecado e ao trabalharmos constantemente para fugir do pecado, também o buscaremos em oração. E peça-lhe sinceramente que nos capacite a amar fazer a sua vontade. Claro, é óbvio, não podemos fazer isso sozinhos. Não podemos realizar nada disso com nossas próprias forças. Mais uma vez, nós voltamos às palavras do salmista, o rei Davi, no Salmo 51, para aprender como é possível estar verdadeiramente arrependido, como matar a nossa velha natureza e como dar vida à nossa nova natureza. Salmo 51, versículos 10 a 12, o rei Davi, ele ora assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Quando oramos como Davi orou, podemos ter certeza de que nosso Pai Celestial ouvirá e responderá a nossa oração. Quando buscarmos a sua face com sinceridade, em verdadeiro arrependimento, Ele nos concederá o que precisamos para crescer em santidade. Este é, no termo teológico, o processo de santificação. O verdadeiro arrependimento ou conversão que o Senhor 33 do nosso catecismo descreve. Ao longo desta vida, não veremos esse trabalho concluído e vamos continuar a lutar, mas aguardamos com esperança o dia em que a luta contra o pecado será concluída e a nossa alegria será completa em Cristo.